Interativa 21 anos. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Daniela Teixeira, doutora neurovascular. E no programa de hoje, nós vamos conversar com dois grandes profissionais da odontologia. Estamos no mês do cirurgião dentista e vamos falar dessa profissão que é tão importante e que tem revolucionado a vida das pessoas, porque o sorriso, a autoestima depende. Então, eu quero agradecer a Simone Antoniazzi e Luiz Felipe Duran de Oliveira, que estão aqui conosco na Interativa e vão falar um pouco sobre odontologia. Muito obrigada. Então, em primeiro lugar, né, são 20 anos de profissão, 19 anos, 20 anos. Vou começar conversando com o Pipe aqui um pouquinho. Fala um pouco, como tu tem achado a evolução da odontologia nesses últimos anos? A gente sabe que o Brasil sempre foi considerado o país dos desdentados. E hoje a gente tem várias possibilidades e acesso à população, com clínicas, com planos, com convênios, que pode reabilitar os sorrisos e a qualidade de vida. O que tu vê nesse sentido? Bom, primeiramente, obrigado, né, pelo convite. É um prazer estar aqui contigo, Silvana, né? E realmente a odontologia ela mudou muito nas últimas 2 décadas, principalmente, né? Quando a gente entrou na odontologia lá em 1990 e poucos, a gente ouvia falar muito disso, né? Que o Brasil era o país dos desdentados. Eu sempre conto uma história que eu tinha uma tia que usava dentadura na época e eu não conseguia solucionar o problema dela, porque ela não tinha mais osso. E hoje a gente consegue fazer essa mudança, né, na qualidade de vida das pessoas. Tanto é que hoje o Brasil não tem mais essa característica, né, dos países dos desdentados, apesar de muita gente ainda terem perdido, né, muitos dentes e ainda estão, né, sem alguns dentes, mas mudou muito. A tecnologia na odontologia mudou, o próprio acesso à odontologia ele é completamente diferente. Se a gente olhar aqui atrás, há 10, 15 anos atrás. Uhum. E a gente sabe, né, que uma dentição correta não é só o sorriso e a estética, né? Eu vou comer um churrasco, nós aqui do Rio Grande do Sul, a famoso churrasco do domingo. Tu não tem dente, tu não consegue comer. E se tu teve uma absorção da raiz, se tu usou um aparelho ortodôntico, eu me lembro que eu tinha uma secretária muitos anos atrás, que ela estava já há 8 anos com um aparelho ortodôntico e ela não tirava. Eu digo, escuta, tu não vai tirar esse aparelho? Faz 8 anos que tu tá usando esse aparelho. Não, eu não posso tirar porque fizeram muita atração e se eu tirar o aparelho os dentes caem. Uma guria de 20 e poucos anos? Eu digo, mas o que é isso? Eu fiquei chocada com aquilo. Com certeza, a gente vê muitos relatos, né? Inclusive, tem vários... Hoje eu acabo não atendendo mais, né? Eu não estou na linha de frente, só na parte mais de gestão, mas quando a gente atendia, a gente via muitas pessoas que nos procuravam e em depressão. E a gente fazia a anamnese, né, todo o atendimento da primeira consulta, e depois da troca, né, da colocação de implantes ou dele conseguir resgatar a qualidade de vida e também a mastigação, essa pessoa mudava. Tem alguns casos bem específicos que vão ainda na clínica, né, que falam pra gente, olha, vocês mudaram a nossa vida, porque hoje eu consigo me comunicar, eu dou risada, a prótese não cai. Então mudou muito a odontologia. Não, e realmente, né, Simone, a questão da prótese não tem muito tempo que dava qualquer problema, arrancava os dentes e prótese, né? Tá dando problema? Tira. E da geração dos nossos pais é muito comum ainda de muitas pessoas terem as 2 próteses, ou seja, não tem dente nenhum. E essa prática mudou com os implantes, né, Simone? Sim, antigamente nós tínhamos histórias que ouvíamos contar durante a nossa graduação de pessoas que ganhavam de presente aos 15 anos uma prótese total. Meu Deus, né? do céu. Então, e tinham poucos dentes, os que tinham eram extraídos e o grande presente era a prótese. Então imagina só a revolução que aconteceu a nível de qualidade de vida, de saúde, inclusive mental, né? Na questão emocional, porque hoje ter uma prótese com uma pessoa jovem é uma coisa difícil, né? E, na verdade, pode ser até traumática. Mas com certeza. Né? Então, a gente costuma associar a necessidade de implantes dentários e de próteses a pacientes de mais idade. Né? Hoje em dia é difícil nós vermos um paciente, a não ser um trauma, algum acidente que requer uma reabilitação. Então, a odontologia ela vem passando por várias transformações que perpassam
por questões não somente associadas às questões funcionais, mas também associadas às questões emocionais. Com certeza. Né? Então, é uma complementação. E aí, a gente tem que lembrar da questão associada à estética, que tem que complementar também a questão funcional. Né? A gente tem que fazer todo esse link, porque as coisas não podem funcionar separadamente, setorizando, né, as necessidades. É uma necessidade integral do paciente como um todo. Né? Tu foste professora por 15 anos da 15 pós-graduação, anos. né? Na graduação, 15 anos, e coordenei a pós-graduação por 6 anos. E como é que tu vê hoje a questão dos acadêmicos? Hoje a gente vê muitos profissionais novos que só querem ir para a parte da estética, que é um ponto que tu citaste agora, né? Então, a odontologia base, raiz, né? Que é a reabilitação, que é o clássico que precisa ser feito, as restaurações, enfim. As pessoas não estão mais querendo trabalhar isso, e só a questão da estética, a harmonização facial, fazendo outros procedimentos. Como é que tu vê essa evolução dentro dos novos mercados da odontologia? Eu acho que, vendo sob a perspectiva positiva, a gente entende que os profissionais hoje têm um leque muito maior de atuação, né? Que contribui também para a questão da autoestima, da qualidade de vida, né? Que as mulheres, principalmente, são muito mais vaidosas. Hoje, uma mulher aos 60 anos é muito diferente de uma mulher aos 60 anos há 20 anos atrás, né? Uma mulher conservada, uma mulher que se cuida, com autocuidado, com autovalorização. Porém, é o que eu costumo dizer quando nós fazemos as nossas reuniões com os nossos profissionais, né? Acima de tudo, a qualidade técnica dos procedimentos não é um diferencial, é obrigação do profissional. Então, muito acima da qualidade estética, obviamente que hoje é uma exigência do mercado e nós temos que proporcionar nós temos que devolver, né, essa solicitação ao nosso paciente. Mas muito acima disso está a questão técnica mesmo do trabalho, saber ser um bom profissional na clínica geral, saber ser um bom profissional que faça uma boa restauração, uma boa extração, exodontia. Então é necessário, é fundamental, para que além disso nós possamos então fazer a reabilitação e a harmonização. Então eu disse ontem para as nossas profissionais da prótese, meninas, quando houver necessidade de uma paciente que requeira algum complemento com harmonização, seja com preenchimento, seja com toxina botulínica, para complementar a qualidade final de todo o procedimento, incluindo a estética, esse paciente talvez possa ser incluído nesse protocolo. Porém, eu só avaliar muitas vezes que ele precisa de um preenchimento e não avaliar a prótese ou a questão funcional em si, fica uma lacuna, né? Então, eu acho que, acima de tudo, nós temos que pensar na questão técnica, no procedimento, na funcionalidade, na questão da técnica que nós estamos empregando, com a maior tecnologia possível e com a maior qualidade possível, para depois pensarmos na harmonização. E outra coisa importante também, né, Simone, frisar que a gente tem que lembrar que o diagnóstico básico, ele faz parte de todo o tratamento. Então não adianta só simplesmente a gente fazer o diagnóstico de uma estética e esquecer do básico. Por exemplo, um problema de periodontite, que muitas vezes vem num futuro próximo perder os dentes. Aí nós estamos cuidando da parte da estética e estamos esquecendo do básico. Exatamente. Entendeu? E tem uma outra coisa que eu acho que é importante, né? Porque a odontologia, ela tem que estar interligada com o sistema todo de saúde da pessoa. E a gente sabe de casos de endocardite. Exato. Recentemente, agora até o Gerson foi fazer uma cirurgia cardíaca e ele teve que contraindicar a cirurgia porque o paciente estava com vários problemas de canal. E aí eu digo, meu Deus, cancelou uma cirurgia cardíaca por um problema dentário? Sim, porque isso aí pode dar uma infecção, um risco de infecção gravíssimo. E aí as pessoas se dão, poxa vida, o cara era fumante, com 2, 3 canais para fazer, e daqui a pouco tu vê pacientes gravíssimos que vão a óbito por um problema de relaxamento, vamos dizer assim, odontológico. É um descuido, né? E eu sempre falo que a odontologia, eu acho que talvez essa melhora da odontologia, ela parte disso. Hoje a odontologia, ela não é vista mais só uma boca. A odontologia, ela é vista como a saúde como um todo. Então a gente sempre fala que é um conjunto. Com certeza. É um ser humano que tem um sistema todo integrado. Então a endocardite, a periodontite já tem casos que desenvolvem endocardite, né? E também problemas cardíacos. Já é comprovado, né, em vários estudos. Então, é isso que eu falo sempre.
sempre a gente comenta para os nossos profissionais, façam uma avaliação muito criteriosa, né? Tanto da queixa principal, quanto de toda a saúde como um todo. Diabetes, hipertensão e outras doenças, né, que acometem o Eu me lembro ser que há humano. muitos anos atrás, aqui na revista mesmo, eu apoiei uma campanha que eu acho que era da UFSM, sobre o câncer de língua, né? O câncer de língua, enfim, e quem é que vai diagnosticar isso inicialmente, ou vai ver os primeiros sinais? Com certeza, O dentista. é o dentista. Né? Então aí que vem a questão da reflexão, do cuidado primário, de ver o dentista como um todo, e isso eu acho que é uma preocupação que tem que ser vista sempre, né? E vocês que têm um time enorme de profissionais, quantos profissionais da Uralsim, a gente não falou da Uralsim, né? Mas quantos profissionais trabalham na Uralsim sob comando de vocês? Hoje nós temos mais de 80 dentistas, né, ao todo, e 250 colaboradores mais ou menos da Então, parte. 80 profissionais específicos da odontologia. Então, é um time bem grande, que é uma gestão que precisa ser feita, porque a Uralsim, vocês estão com 26 franquias agora, nós né? estamos com 18 abertas, 6 em implantação, né? E mais 2 para o ano que vem, que ainda não começamos as obras. Então, é né? um case, né? Eu quero dizer que isso é um case de empreendedorismo também, né? Isso é uma coisa muito importante. Eu tenho que falar sobre o empreendedorismo porque precisa de gestão, né, Pipe? E aí vem a questão. A odontologia prepara para o empreendedorismo? Vocês têm cadeiras de empreendedorismo no curso da odontologia? De onde é que veio essa veia? Nós temos, todos os cursos de odontologia têm, né, algumas coisas relacionadas às questões legais e aplicadas à gestão, né? Porém, é uma formação que ainda requer um aperfeiçoamento maior, um aprimoramento, uma busca maior, porque nós não somos gestores formados por natureza na graduação. Então, nós precisamos buscar muito. Então, sempre acaba que, inicialmente foi um desafio muito grande, né? O Luiz Felipe que estava mais à frente nesse tempo, mas é realmente assim, é uma coisa diária, é uma busca diária de crescimento, né? Refletindo com os profissionais, refletindo com a equipe comercial, com a equipe gerencial, com a equipe de vendas, né? E a gente fala muito que, eu friso muito a odontologia, a saúde a gente não vende, né? Então é muito delicado esse assunto, essa abordagem. Entretanto, eu enquanto profissional, Luiz Felipe enquanto profissional, a Silvana enquanto profissional, nós precisamos nos vender. Significa o quê? Conquistar nossa credibilidade no mercado, entre aspas, né? Então, a gente precisa transmitir também a importância da saúde para o paciente, para que ele entenda que ele não está simplesmente comprando essa saúde. Ele tem que fazer parte desse processo. Então, não somente a gestão que nos requer muita energia, muito esforço, mas para fazer a gestão deste processo também, do equilíbrio, no sentido de dizer... E é muito tênue, né? Muito tênue essa linha. Entre a balança entre a gestão e a saúde, né? A odontologia que a gente fala tanto, né? Eu me lembro que antigamente, assim, sei lá, uns 30 anos atrás, usar um aparelho ortodôntico era símbolo de status, né? E aí quem tinha um pouco mais de, eu quero pôr um aparelho, mas tu não precisa pôr um aparelho. Não, mas eu quero pôr um aparelho. E era carésimo, né? Sim. Os profissionais que conseguiam, os primeiros ortodontistas de Santa Maria, era assim, era uma coisa Era assim... tudo importado, né? Importado, super elitizado. Em dólar. Em dólar, né? A manutenção era... Eu me lembro que a manutenção era paga em dólar. E isso, graças a Deus, se tornou mais acessível, né? Mas também precisa ter uma indicação correta, né? Sim. Uma Com indicação certeza. correta, um encaminhamento correto. Não vai chegar, eu quero pôr um aparelho. E hoje eu vejo muitos adolescentes que querem pôr porque os amiguinhos têm um aparelho. Não é assim. Tu tem que ter uma indicação. Sim, né? e nesse processo, na indicação, nós que trabalhamos aqui com uma equipe, claro, a unidade Santa Maria é uma das maiores e também tem uma equipe maior. Porém, nesse processo da gestão do que é indicado ou não, também é uma coisa que é uma linha bem tênue, porque nós precisamos fazer os pacientes entenderem que para eles é muito mais importante a odontologia primária e básica, ou seja, toda a adequação antes mesmo de pensar na harmonização, né? E a procura muitas vezes de mulheres vaidosas não enxergam internamente o que elas precisam, né? E precisam ser orientadas em relação a isso. Então, a gente acaba frisando muito sobre isso com os nossos profissionais também, para que eles consigam entender assim, eu preciso mostrar para o meu paciente a importância dele ter
uma higienização correta, né? Uma coisa simples, né? Simples. Uma coisa simples. Eu me lembro que nesses 21 anos de revista, eu já entrevistei inúmeros dentistas, né? E eu me lembro que uma vez eu participei de uma palestra e o dentista falando, vocês escovam a língua. E aí todo mundo ficou chocado, porque parecia que ninguém tinha ensinado que tinha que escovar a língua, né? E é uma coisa simples. Fundamental e simples. Simples. Inclusive pela quantidade de germes que tem ali. Então, são coisas simples. Eu me lembro que teve uma ação que eu fiz com o pessoal da construção civil, e tu era professora, e levou um monte de acadêmico, eles ensinando a escovação correta para adulto. Para adulto, ou seja, não é para criança, dental, é para adulto. né, Silvana? O próprio fio dental, ele foi uma, digamos assim, teve uma resistência, e hoje ainda tem muita gente que não utiliza. E é uma coisa simples. Uma coisa simples e que faz parte. Uma manutenção importante. Entendeu? E, Porque a escova de dente ela não consegue atingir onde o fio dental atinge, né? Então ele faz parte da higienização. Com certeza. E eu vejo hoje uma tendência grande de pessoas usarem as lentes de contato. E às vezes a questão da lente de contato é uma questão técnica, e vocês sabem muito melhor que eu. Não adianta colocar uma lente de contato num dente que está torto, que está mal posicionado, que vai estar lá tendo abrasão com outro dente, uma pessoa que está com bruxismo. Então, principalmente num paciente que tem doença periodontal ativa, não se que sem coloca. controle a gente não tem essa indicação. E aí vem aquele afã, eu quero pôr uma lente e tal, porque todo mundo tá colocando lente, mas tu tem que estar no momento certo, né? É que nem eu quero fazer massagem, mas o meu osso tá quebrado. Eu preciso primeiro reabilitar meu osso. E nesse processo também fica difícil a questão da gestão, da orientação. Por quê? Porque os pacientes precisam também entender, orientados pelos profissionais, dessa questão assim, nós estamos delegando. Qual é o nosso princípio enquanto gestores? Nós temos conhecimento sobre isso, sobre as necessidades. Só que todos os profissionais que são nossos colaboradores precisam entender esse nosso princípio, porque nós estamos delegando com confiança. Então também a gestão é fundamental nesse processo, porque se nós não tivermos a nossa equipe conosco no mesmo pensamento, com o mesmo entendimento, a gente também pode ter várias lacunas, né? Não, e aí vem a questão que agora eu me lembrei de uma entrevista que eu fiz com o presidente da Unimed, e isso me chamou muita atenção. E ele disse, quando tu faz gestão de uma equipe, e aí eu acho que assemelha um pouco com o caso de vocês da Uralsim, que é o quê? Eu tenho uma filosofia na instituição, mas eu preciso coordenar uma equipe inteira de profissionais. Então vem a questão do desperdício, vem a questão da indicação. Por que muitas vezes o procedimento se torna caro? Porque tem muito desperdício de material. Então eu consigo tornar ele mais acessível quando eu consigo fazer com eficiência. Porque isso não quer dizer miserial, comprar equipamento, o material de baixa qualidade. É usar adequadamente e evitar o desperdício. O pessoal confunde, né? Exatamente. O pessoal confunde muitos profissionais, colegas, que a gente fala, olha... Eles acham que quando a gente está dizendo para não desperdiçar, é porque a gente quer economizar dinheiro. Não é isso. Aí vem a questão da eficiência. Não quero dizer que eu vou colocar ali um X de massa que aquela restauração vai estar melhor do que aquela necessária. E aí vem a questão que a gente sabe de novo da gestão. De tu nivelar, de tu criar uma cultura organizacional. Cultura e valor, né? Valor, o que tu entrega. Exatamente. E essa questão do empreendedorismo, eu quero parabenizar vocês, porque eu imagino o quanto deve ser difícil coordenar 26 cidades. Porque a própria cidade, às vezes, tem uma cultura. São características diferentes, né? E aí as pessoas daquela cidade criam um valor para uma coisa e que na outra cidade aquilo não tem tanto valor. Exato, a gente costuma passar por situações assim. O que funciona em Santa Maria? Como as pessoas recebem? Funciona completamente diferente em Santa Cruz do Sul. Lajeado. Teotônia. Exato. É completamente então, diferente. Eu acho que muito essas diferentes. cidades não querendo puxar para o meu assado, tá? Mas eu acho que essas cidades de colonização alemã, eles devem ser um pouco resistentes a profissionais de fora. Inicialmente, e sim. são desconfiados. Mas depois que ganham a confiança no sentido da credibilidade, eles nunca mais largam vocês. Nessas cidades com cultura alemã, a palavra, né, e o que tu prometeu, se tu entregar, tá conquistado. A tua credibilidade é a chave. Credibilidade é isso aí. Exatamente. Né? E a própria central de relacionamento, que nós temos uma central de relacionamento que fica localizada aqui em Santa Maria, mas que atende todas as unidades. A própria central de relacionamento precisa ser orientada de acordo com a região que está servindo. Então a gente precisa orientar as nossas meninas lá da central. O atendimento, a abordagem precisam ser diferenciados. Totalmente. Então é um treinamento repetitivo.
retreinar, Não, é que treinar, né? requalificar. Treinar é uma coisa que é um custo elevadíssimo, né? Quando a gente fala dos programas de qualidade, o programa de qualidade ele pressupõe o quê? Que tu vai manter aquela coisa perene. E eu me lembro que quando eu fiz mestrado em qualidade, o professor dizia assim, não, tu pode ter um padrão de qualidade X e tu pode ter um padrão de qualidade Y, mas tu tem que manter este padrão de qualidade, porque é isso que as pessoas esperam. Claro que a gente vai buscando os níveis de excelência cada vez mais, mas isso é tão importante nessa gestão e eu quero parabenizar vocês. Então, é uma ginástica, é um equilíbrio que vocês precisam tomar. Eu fico muito feliz. E, para finalizar esse bate-papo que eu quero abordar, que eu acho que é interessante, vocês na Oral Sim, a marca Oral Sim Implantes, né? Mas vocês atendem todas as outras áreas. Eu acho que isso é uma dica que eu dou para vocês, porque muitas pessoas perguntam, mas eles fazem só implantes. Não é só implante, né? Essa é uma briga, a gente brinca que é uma briga minha da Simone, né? Em relação a isso. Isso desde o início foi assim. Por quê? Porque a Oral Sim, ela trata como implantes, né? O carro-chefe. A franchise, né? Que é uma franquia. Quantas unidades tem no Brasil? Mais de 500. Hoje. É a maior franquia do Brasil, não? Hoje é a maior holding do mundo. Meu Deus! E onde é que começou a Oral Sim? Em Londrina. Hoje ela foi vendida já para o Grupo Semenzato, né? Que é de São Paulo. Que o Grupo Semenzato é a maior holding hoje de saúde do mundo. Né? Com braço americano, braço canadense. E a gente fala sempre que lá em 2013 a Simone falava muito, vamos tirar esse nome, né? Porque a gente é uma clínica. Uma clínica, quando remete a uma clínica, é atender todas as especialidades. E é o que a gente faz aqui hoje. Mas nós oferecemos sim todos os tipos de serviços na área da odontologia, né? Desde crianças, adolescentes, adultos e idosos. E estamos buscando sempre melhorar, né? No sentido de... Uma coisa bem legal que a gente fala, a gente atende muito cliente com necessidades de acesso, cadeirantes, né? Agora a clínica nova, a gente conseguiu fazer isso ainda melhor. Sim, né? com mais acessibilidade. Mais acessibilidade, que hoje todo mundo procura, né? Acessibilidade. Então eu quero parabenizar vocês pelo Dia do Dentista, né? E esse é o mês do dentista, Dia Mundial, Dia Nacional. E parabéns e que continuem inspirando muitos profissionais, tanto na odontologia quanto na área do empreendedorismo. Porque, só para finalizar, quantos sócios vocês têm? Mais de 40. Nas diversas unidades. Então isso também seria uma outra pauta que vocês teriam que dar aula, inclusive para muito administrador, né, Simone? Porque manter uma sociedade é pior que casamento, né? É pior que casamento porque tu precisa fazer toda uma gestão financeira, de atuação, a mesma coisa que o colaborador. Então, parabéns duplamente para vocês. Muito obrigado. Obrigada. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Daniela Teixeira, doutora neurovascular.